E numa tarde, o Marcos com a Glória estavam passeando em uma praça onde tem cinema à noite e viram muitos bancos vazios por lá e resolveram se sentar para parar um pouco com o filho deles. E os amigos deles estavam por perto. E no momento eles viram lá um bocado de criança que havia corrido dos pais e estava sentado lá. E eles estavam dizendo para os pais deles que eles não queriam mais estudar, que eles não tinham mais tempo para brincar e ficavam todo o tempo só nisso. E disseram que isso não era criação de verdade. E os pais deles disseram que eles iriam voltar para casa dele e estudariam bem mais por causa disso. No momento, o Marcos quis se interferir para falar alguma coisa. Só que aí o registro chegou lá e disse para aqueles pais que era para eles se acalmarem, que criança precisava de equilíbrio para não acabar sendo sobrecarregada emocionalmente. E aquele homem disse lá que ele não conhecia eles e que ele não tinha direito de opinar na vida deles e nem de como educar o filho deles. Só que aí o registro se apresentou como sendo o registro, que ele não era um homem, mas sim um conceito, e sabia tudo sobre a vida deles e das crianças e de como elas estavam sofrendo emocionalmente pela pressão constante dos pais para estudarem. E eles queriam falar mais alguma coisa e o registro cortou eles e disse que mostraria algo para eles sobre uns pais que acabaram forçando demais a barra com os filhos, até que chegou alguém que eles não puderam controlar e que acabou destruindo eles. E aqueles pais perguntaram que história era essa e o registro disse para eles se sentarem e verem e ouvirem o que ele iria mostrar. E o Marco e a Glória prontificaram para ver o que é. Nesse momento perceberam que os amigos dele começaram a chegar lá, dizendo que era a hora da história. E o Marco estranhou que até que não estava lá por perto começou a aparecer. Apareceu o Douglas com uma panela grande e mais o Maxi já virado em lava que esquentou a panela e começou a estourar muita pipoca. E o Douglas pegou um pequeno recipiente de sal e começou a jogar dentro da pipoca. E o Marco ficou só olhando isso até que viu que o registro começou a contar a história de dois pais que haviam tido 3 filhos, mas que eles queriam que eles fossem os mais inteligentes e começavam a forçar demais a barra com eles para eles estudarem noite e dia. Quando eles iam para a escola, eles eram forçados a entrar qualquer tipo de coisa que era colocado para eles estudarem e não dava descanso para eles quando eles chegavam. Eles ficavam vendo tudinho as notas deles para ver se estava perfeito e se não, eles colocavam eles de castigo sem poder comer nem beber direito. E isso ficou por anos até que esses 3 filhos, um acabou morrendo, caindo de uma escada, já desnutrido por ter errado uma vez e ficar sem comer. Outro acabou tirando a própria vida porque não aguentava mais tudo isso. E o último acabou fugindo da casa e nunca mais apareceu. Então eles resolveram começar a adotar e começaram a adotar umas crianças que já conseguiam falar e desde pequeno já eram colocados para aprender vários tipos de matérias e eram forçados a estudar igual os filhos anteriores deles. E as crianças ficavam muito sobrecarregadas, mas eram forçadas a estudar até a perfeição, que diziam que era só o que exigia aquela família. E elas viviam constantemente exaustas e não podiam brincar. E eles viviam exigindo demais daquelas crianças e que, devido a serem ensinadas da mesma forma que filhos anteriores, acabavam ficando muito doentes e passavam constantemente mal. Mas os pais não ligavam muito para isso e continuavam sempre pressionando eles a estudarem. Até que um dia eles viviam olhando lá as notas dele e viu que não melhorava. Eles disseram que estavam cansados dessa gente que não conseguia atingir a perfeição, queria alguém fora do comum, alguém anormal que pudesse superar as expectativas deles. E no meio que eles falaram isso, uma anomalia acabou ouvindo quando falaram a respeito disso e resolveu, no Ciência Verso, transportar uma criança que era órfã de um planeta onde eram bem desenvolvidos e acabou colocando na zona de adoção que era daqueles pais. E quando viram essa criança, resolveram adotar ela. E quando ele começou a ser educado nessa casa, com a educação rígida, ele aprendia tudo rapidamente, o que surpreendeu esses pais que começaram a impor cada vez mais coisa para ele e sempre exigiu a perfeição. Com o tempo ele começou a aprender cada vez mais rápido, superando qualquer um. E eles estavam satisfeitos com isso. Só que num dia que viram que ele estava relaxando assim, por já ter acabado todas as tarefas dele, disseram que era para ele continuar estudando, e ele disse que já havia acabado tudo e que agora estava só descansando. E daí eles quiseram bater nele, só que aí ele disse que isso ia contra as leis que ele já estudou, e se ele fizesse qualquer coisa, ele iria denunciá-los por maus tratos. Eles queriam fazer alguma coisa, só que aí ele disse que ele já havia estudado tudo sobre a lei, e qualquer coisa que eles tentarem fazer dessa natureza com ele vai estar errada e ele será forçado a denunciar. Eles quiseram ameaçar eles, só que aí ele disse que qualquer tipo de coisa que eles estão fazendo nesse momento pode ser considerado contra a lei, que eles poderiam se dar muito mal com isso. E eles começaram a ficar com medo, porque esse garoto começou a enfrentar ele, diferente dos outros.
E ele começou a defender os outros irmãos dele que ainda estavam por lá, e vivia dizendo sobre como era errado a situação, como ele tratava aquelas crianças, e tentaram castigar ele, deixando ele sem comer e preso num porão. Só que aí ele disse que se ele fizesse qualquer coisa dessa, seria considerado crime, que poderia ser muito pesada a pena deles se eles fizessem com uma criança, e começaram a ficar com medo porque ele sabia bastante dessas coisas, e ficar com medo de fazer qualquer coisa que pudesse comprometer a reputação daquela família considerada perfeita. E aí eles começaram a impor mais e mais estudo para ele, e ele conseguia aprender muito rápido e se desenvolver. Até que num dia ele foi colocado para estudar fora da casa, e ficaram com medo, e daí não quiseram deixar ele. Só que aí ele viu que ele tinha essa oportunidade de poder estudar fora, e disse que ele tinha todo o direito, e que se eles tentassem impedir, ele denunciaria eles por tudo que eles já fizeram, que ele descobriu, tudo que ele fazia com aquelas crianças lá, e até os filhos deles, que um já se foram e outro está fugitivo. E eles ficaram com medo, vendo que ele sabia dessas coisas, e acabaram aceitando com a condição de que ele não falasse nada. Ele disse que não falaria, só que ele impôs a condição de que eles não deveriam mais maltratar os irmãos dele, e eles fizeram o que aceitaram. Só que aí eles continuaram com aquela mesma atitude, e ele começou a estudar fora e começou a se desenvolver bem mais, tanto que nenhum lugar onde ele estudava conseguia acompanhar o nível dele, porque ele conseguia evoluir muito, mas muito rápido, tanto que ele começou a desenvolver muitas tecnologias lá, coisas que estavam muito à frente do tempo dele, e com isso ele conseguiu utilizar ela até para ver como estavam as coisas na casa dele, e descobriu que os pais dele acabaram não cumprindo o combinado, e acabou denunciando eles por tudo que eles fizeram, mostrando cada parte da lei. Eles tentaram se defender usando vários advogados, só que nada adiantou, porque ele tinha várias provas, e tudo que eles tentaram fazer ele já tinha se adiantado bem antes, coisa que eles ficaram surpresos de ver que aquele garoto fez. E no momento em que eles estavam num tribunal, ele disse que já sabia de tudo que eles fizeram, que poderiam tentar fazer. Ele havia estudado bastante para saber como ele poderia lidar com isso, e agora eles teriam que arcar com as consequências de todos os atos dele. E disseram para ele que ele iria ficar órfão, que não teria ninguém. Daí ele disse que ele tinha um irmão dele, mais velho. Ele disse que acabou encontrando ele num local escondido desses pais tóxicos, e daí disse que ia ficar com ele e mais os outros irmãos dele, e todos se uniram para ficar junto. E esse garoto acabou mandando esses pais tóxicos para a prisão, mas continuou se desenvolvendo cada vez mais, aprendendo coisas que ele próprio descobria tão rapidamente que ninguém conseguia acompanhar. E eles na prisão, aqueles pais acabaram ficando muito ruim, porque souberam que eles maltratavam criança, e aquela mulher acabou morrendo, e aquele homem acabou ficando constantemente com medo, porque os homens viviam ameaçando eles por eles fazerem mal à criança. E aquele homem acabou vendo no noticiário sobre aquele garoto acabar desenvolvendo a viagem pelo espaço, e ele acabou descobrindo que havia outros mundos além do dele, e começou a viajar pelo espaço depois que desenvolveu tecnologia que pudesse fazer isso, e descobriu os mundos ao redor dos dele, e com o tempo descobriu que havia mais mundos além dos dele, mas que ele ainda não havia descobrido como alcançar. Mas voltou pro dele e contou toda a descoberta, coisa que aquele pai adotivo dele viu e ficou impressionado, e pensou como ele desejou tanto um filho que fosse tão além do que ele esperava, e não esperava que isso iria acontecer. Alguém que se tornou tão inteligente que fugiu do controle dele. E no final dessa história, os pais perguntaram o que isso tinha a ver com eles, e o registro contou que esses pais tóxicos, por pensarem só em perfeição em notas assim, intelectual, querer realizar um sonho que eles queriam para os filhos em vez de escutar os próprios filhos, acabaram prejudicando muitos. Um morreu acidentalmente por causa das atitudes deles extremas, outro acabou com a própria vida porque não suportou emocionalmente, e outro teve que fugir para conseguir sobreviver. Mais um que conseguiu pelo menos lutar psicologicamente e mentalmente para conseguir lidar com isso, acabou com tudo isso que eles fizeram, mas ele próprio ainda sentia algo dentro dele que não estava bem. Ele ainda ficou com os traumas do que ele passou dentro daquela casa, mas ele conseguiu evitar, mas ficou com situações complicadas a resolver ainda emocionalmente. E o registro disse que eles precisavam cuidar do filho deles, não no extremo para fazer com que eles pensassem só numa coisa, mas que eles pudessem ser tratados como o que são, crianças. E eles disseram que pensariam nisso, e o registro disse que eles tinham que aproveitar enquanto eles eram pequenos, que ainda pode dar tempo de começar a mudar o estilo de vida. E eles disseram que pensariam a respeito, e se for. E Marco e a Glória acharam essa história interessante,
apesar de não ter acabado bem para esses dois pais